Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é a Maria Eduarda Mello, Country Manager da NordVPN no Brasil, e o Evandro Prieto, diretor de tecnologia da Unitec. O tema de hoje é Cibersegurança no Brasil, desafios e oportunidades. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, Maria Eduarda? Seja bem-vinda. Primeira vez aqui no Cenários com a gente, né? Primeira vez, tudo ótimo, e com você? Tudo bem. Evandro, seja bem-vindo. Primeira vez de você também, né? Também, um bom dia e vamos aqui aproveitar esse momento muito especial. Ok, então vamos começar. Nossa primeira pergunta, tá bom? O que podemos esperar da cibersegurança em 2023? Quais são as principais tendências que as empresas devem ficar de olho esse ano? A gente tem vários especialistas aqui na NordVPN e esses especialistas eles avaliam as tendências do próximo ano, então eu posso citar algumas aqui para vocês, para que quem está nos assistindo possa ficar de olho. Primeiro, a gente prevê que a segurança cibernética ela vai se basear em blockchain, né, que provou ser extremamente útil para a troca de informação segura e descentralizada. A gente pode esperar também a próxima era da criptografia, com ferramentas mais novas e mais robustas. E a gente entende que estados autoritários como Irã, Rússia e China, elas vão isolar cada vez mais os seus cidadãos da internet, né? O que é extremamente preocupante, porque esses estados autoritários eles passam a deixar os cidadãos deles todos no escuro com essa atitude. E a gente também prevê que, provavelmente, esses governos eles também vão aumentar os ataques cibernéticos contra todos esses países que se opuserem a eles, né? Além disso, a gente tem o 5G e uma promessa do Google de eliminar os cookies de terceiros dos navegadores da Chrome até 2024, também é uma tendência que a gente precisa ficar de olho aí e acompanhar. E a gente entende também que 2023 vai ser o ano muito importante para as leis de privacidade no mundo, não só no Brasil, né? Já que a gente vê alguns países como Índia e Estados Unidos discutindo um pouco sobre esse tema com mais profundidade. Nós aqui também da Unitec entendemos que para 2023 esse cenário vai realmente acelerar, né, a necessidade de se investir em cibersegurança, né? A gente entende que num cenário aí pós-pandemia, toda a velocidade se multiplicou por números astronômicos, né? Então, tudo acontece de forma muito mais rápida, inclusive os próprios ataques, né, que vão agora cada vez mais se ampliar e chegar muito no próprio dispositivo do usuário. Então, a gente vai ver cada vez mais ataques relacionados a redes sociais, então a gente já vê muito, né, pessoas, né, influencers perdendo as suas contas, né? Você também tem algo muito próximo já no próprio dispositivo do usuário, né? Cada vez que ele usa mais serviços, principalmente serviços financeiros, que é a nossa especialidade, né, você tem acesso aí a dinheiro, né, e a pagamentos instantâneos, então a preocupação em cima dos dispositivos, e que isso não é só de 2023, isso já é antigo, mas como eu falei, né, pós-pandemia isso tudo acelerou, então a gente entende que a grande tendência vai ser um uso massivo de ferramentas de ataque, e obviamente as empresas têm que fazer o contra-ataque, têm que se proteger usando aí todo um arcabouço de tecnologia, né? Então a gente vê que efetivamente esses dispositivos móveis estarão cada vez mais em risco, né? E aí faz com que o usuário comece a também ter um papel de protagonismo nisso, quer dizer, a parte de cultura, evitar a famosa engenharia social, né, você receber um link malicioso, né, não clicar, ter aquela, né, percepção, assim, peraí, será que é realmente do meu banco? Será que é realmente do meu aplicativo? Né, porque por trás daquilo, né, estão os criminosos cada vez mais velozes, inteligentes, usando aí as tecnologias, né, como inteligência artificial, aprendizado de máquina, para cada vez ser ataques mais assertivos, né, e não mais aqueles ataques que a gente chamava simplesmente de força bruta, né, que tentava fazer uma grande quantidade de pessoas e usando poder computacional muito grande. Então a gente vê cada vez mais a coisa
especializada, né? Então, de repente, você vai receber, né, você tem um banco específico, você vai receber um e-mail idêntico do banco, é o que a gente chama de phishing, né, que é aquele site todo bonitinho e pedindo, olha, o seu certificado de segurança expirou, ou então você tem agora um novo depósito de um estorno do Pix, você precisa confirmar. E aí, naquele momento, ele vai lá e dá alguns dados, né, que a gente passa aí do phishing mais a engenharia social, que é esse necessidade de você depender desse usuário, né? Então, pode ser o papel protagonista para o bom ou para o mal, né? Então, nesse sentido, ele vai dar lá e passa a senha ou passa o código de segurança, e isso acaba sendo uma das portas de entrada para os atacantes, tá bom? E, por fim, eu acho que eu destaco que também a própria presença, né, da alta gestão das empresas, né, trazendo um pouco agora mais para o mercado corporativo, que antes você ficava falando de cibersegurança apenas para o especialista de segurança. Era algo extremamente, assim, nichado, focado. Aquele lá era o nerd responsável que sabia tudo de segurança, estava tudo na mão dele. Hoje não. Hoje acho que toda a hierarquia, os gerentes, superintendentes, os diretores, o dono da empresa tem que estar preocupado com isso, porque no final isso impacta resultado, né? Então, nós que somos da área financeira temos isso muito claro, né? E vem desde a legislação, todas as certificações que as empresas têm que passar, porque isso no final pode impactar o lucro, na verdade, o oposto, né? Gera o prejuízo para as empresas quando elas sofrem algum tipo de ataque. Então, entendo que 2023 vai ser esse ano de muita velocidade e automaticamente as empresas também vão ter que ser velozes em se proteger disso. Inclusive, viu, Evandro, eu queria só comentar um ponto que você falou. A minha mãe foi vítima de 2 phishings ano passado. Então, é uma realidade que realmente está muito presente na nossa vida, né? E que a gente precisa ficar atento e se prevenir. E deixa eu aproveitar também, achei muito legal, são os casos, são os que ilustram bem, né? Aqui na empresa também a gente costuma fazer um teste de phishing, né? Então a gente, né, faz e envia para os próprios colaboradores, né? Então no final do ano passado a gente foi como se fosse um sorteio de uma cadeira gamer, com um e-mailzinho super bonitinho, mas tinham elementos de phishing muito bem, né? Domínio diferente, né? Algum erro de português lá no caso, e vocês acreditem que 1/5 da nossa empresa, que é de tecnologia, caiu no phishing. Ou seja, 20% da turma acabou clicando, colocando alguma informação, e nós tivemos que fazer toda uma parte de levantamento, de abertura de incidente de segurança, solicitar para que eles trocassem a senha. Então, vocês imaginem, numa empresa de tecnologia, do ramo financeiro, 20% caiu no phishing, você imagina quando você atinge a grande população, né? Então, a parte cultural realmente é preponderante aí nesse cenário, não só em 2023, como nos próximos anos. Imagina quem recebe e-mail de milha, de 100 mil milhas que estão prestes a expirar. Que a gente vê Tá muito. vendo? Cada um tem seu caso. É verdade. Vamos para a nossa segunda pergunta agora, né? Na opinião dos senhores, o Brasil é um país ciberseguro? Pegando aí o gancho do que vocês falaram, né, em relação até o case que o Evandro contou, né, e a Maria Eduarda, vocês acham que o Brasil é de fato um país ciberseguro? Vocês acreditam que as ferramentas que a gente dispõe hoje, como por exemplo a LGPD, vocês acham que essas ferramentas conseguem dar a segurança necessária para as pessoas físicas e jurídicas? Bom, a gente sabe que, segundo o IT, né, o Brasil passou aí de 7ª posição, se não me engano, para a 18ª no ranking de 194 países, mas a gente também precisa entender que tem um caminho gigante aí que a gente ainda precisa trilhar para que o país se torne realmente um país de referência quando a gente está falando de cibersegurança, né? No ano passado, a polícia de São Paulo, o Departamento de Crime Digital, eles reconheceram um aumento de mais 50% dos casos, só considerando o primeiro semestre do ano passado. Então, esses dados são realmente extremamente alarmantes e a gente precisa se preocupar e ficar atento contra todas essas ameaças e ataques que a gente pode sofrer quando a gente está no mundo online, né? Como o Evandro falou, a gente também teve a questão da pandemia, que mudou totalmente o cenário mundial, né, da segurança cibernética, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a gente precisa entender que as empresas brasileiras, elas ainda carecem de proteção para dispositivo doméstico e remoto.
e que a gente teve um aumento significativo desses ataques cibernéticos, principalmente depois dessa pandemia, e esses ataques cada vez mais sofisticados e mais difíceis de serem reconhecidos, principalmente pelo cidadão comum, vamos dizer assim, né? Gente, como o Evandro também mencionou, e como a minha mãe, que foi vítima de 2 ataques em um ano. Então, obviamente, a LGPD é muito importante e é muito relevante para o cenário brasileiro, mas a gente ainda tem um caminho aí que a gente precisa trilhar para se tornar referência nesse assunto de forma global. E eu concordo muito com a Maria Eduarda, tá? Na minha visão, e também acho que de todos os especialistas, pelo menos que a gente tem um contato mais recente, a gente acredita que sim, evoluímos, não tenho dúvida nenhuma de que os últimos anos foi de evolução para o nosso país, mas ainda a gente está engatinhando, acho que é ainda um longo caminho, né? Como eu até falei, acho que vem da parte cultural, né? De você poder investir isso desde o início, né? E não trazendo só para a grande população, mas acho que vem em toda a cadeia, né, produtiva e da área de tecnologia, né? Então, se você se recordar, alguns anos atrás, até quando você comprava algum equipamento, por exemplo, o seu modem de internet, ele vinha às vezes com uma senha padrão lá, admin password, né? Então até a própria indústria de tecnologia também entendeu que precisava colocar a segurança, que a gente chama de segurança by design, né? Desde o início você já projetar toda essa cadeia já pensando em segurança. Então a gente ainda está engatinhando, né? Você vai exigindo um nível de certificação, seja de equipamento, seja de software, né? Então, por exemplo, dentro da nossa indústria aí de cartões de crédito, por exemplo, existem certificações específicas, né? Chamada PCI DSS, né? Que é exatamente do consórcio dessa indústria de cartão de crédito, que já define uma série de elementos. Então, o país faz através das suas leis, né? Então, nós pegamos a exemplo lá da União Europeia, a Lei de Proteção Geral deles, trazemos aqui para a LGPD aqui no Brasil, então isso já começa a colocar um marco regulatório, né? Só que se a gente for olhar um pouquinho da história aí, efetivamente a ANPD, né, que é a Autoridade Nossa Nacional de Proteção aos Dados, que, vamos dizer, ele ser o grande guardião da LGPD, emitiu a primeira consulta pública lá em agosto de 2022. Então, assim, ainda está muito recente. Então, por isso que a gente entende que a direção está correta, né? O Brasil realmente saltou lá da 71ª, né, posição para a 18ª, mas quando a gente olha o G20, né, os 20 países mais, né, de economia mais forte, o Brasil continua exatamente em 18º aí, né? Então quer dizer que dos 20 você está lá na posição 18ª, então a gente tem que olhar aí o lado cheio do copo, no sentido de que a gente precisa sim continuar investindo em segurança, tá? E eu acredito que sim, a LGPD ele é uma lei importante. É óbvio que ela vai ter que ter um passo que a gente chama de dosometria, né? Então a gente, né, o Brasil tem grandes especialistas na área, a gente tem, por exemplo, instituições como o Banco Central, como a Receita Federal, etc., que são instituições muito sérias e técnicas, então a gente entende que a LGPD também terá que ser adaptada para o pequeno, né? Então vamos pensar um lojista que tem um box, um camelô. Cara, ele vai manipular dados do coisa, assim como uma empresa que tem 200 mil funcionários, né? Então, às vezes você olhando a lei crua, né, apenas os itens lá, dá a entender de que é uma coisa de impossível de você alcançar. Mas, na verdade, se a gente pegar o básico da LGPD, que é o quê? Dar poder ao usuário, ou seja, empoderá-lo falando, olha, os dados são seus, né? E eu, como empresa, ao solicitá-los, eu tenho um motivo nobre, né? Eu tenho um motivo de buscar aqueles dados, vou protegê-los enquanto estiverem comigo, né? Então, se a gente for pegar o CERN, é isso. Mas ele tem que ser aplicado de forma muito diferente para uma empresa que tem 100 mil, 200 mil funcionários e fatura bilhões, quanto do pequeno empresário que hoje já sofre tanto com, né, carga tributária, legislação trabalhista e etc. Então, acho que ainda a LGPD está no início, né, vai ter que ter uma discussão ampla aí com a sociedade, mas a gente está novamente no caminho certo. Ok. E como que a inteligência artificial, o metaverso e o 5G podem ajudar no combate a ataques cibernéticos? Essas novas conexões e criações tecnológicas, elas estão alinhadas com sistemas de segurança cibernéticos para proteger os dados e a integridade dos usuários, seja pessoa física ou pessoa jurídica?
Bom, vou começar pela inteligência artificial. Então, a gente entende que, sim, a inteligência artificial ajuda a combater esses ataques cibernéticos, né? Então, como alguns exemplos, a gente pode citar ajuda no combate de spam e phishing, a identificação de malware avançados, a proteção de autenticidade, previsão de risco de violação. Então, existem várias formas que a inteligência artificial combate esses ataques cibernéticos e que pode ajudar as empresas e o cidadão também a se proteger. Metaverso, para ser honesta contigo, não acredito que vai ajudar nesse combate cibernético e não sei se eu sou a pessoa mais adequada a falar sobre esse tema. Obviamente, a NordVPN tem especialistas que podem falar mais sobre esse assunto, mas não me sinto a pessoa correta para falar sobre metaverso, para ser 100% honesta contigo. 5G, a gente entende que mudou a esfera da cibersegurança, né, e vai oferecendo segurança de rede com todos os dados de tráfego que são criptografados, integrados, protegidos, e que seguem essa política de autenticação. Então, com certeza, o 5G é uma ferramenta poderosa no combate a esses ataques cibernéticos, mas eu queria reforçar que toda vez que a gente tem uma tecnologia nova que é lançada, a gente precisa entender também o risco dessa tecnologia por parte do ataque dos hackers, né? Então, sempre que uma tecnologia ela vem a mercado, os hackers eles vão se empenhar ali para entender quais são as brechas, o que eles podem fazer para ir por cima dessa tecnologia, vamos dizer assim, e conseguir atingir e continuar fazendo esses ataques e esses crimes digitais. Então, é sempre importante a gente lembrar que não é porque uma tecnologia nova, uma possível solução chegou no mercado que agora a gente está livre desses ataques. A gente continua vulnerável e a gente precisa estar o tempo inteiro olhando todas essas tecnologias e entendendo como fazer elas ainda mais seguras, porque os hackers eles são velozes como essas tecnologias, né? Então eles também estão trabalhando o tempo inteiro para conseguir arrumar essas brechas nessas tecnologias novas. Não, está muito em linha também o que eu gostaria de trazer. Acredito que exatamente, começando aí pelo 5G, né? E aí é muito do que eu comentei sobre a pandemia, né? De que tudo ficou mais rápido. Então, com o 5G, né? Além de você ter, né, mais poder computacional na mão do usuário, então você imagina um celular que se conecta aí 10 vezes, até 100 vezes mais rápido do que ele se acostuma, você também dá maior poder computacional para os criminosos, né? Então, sempre eu falo que a tecnologia é sempre uma balança, né? Ela vai balançar para o lado bom ou o lado ruim, né? E cada uma das tecnologias você vai poder usar para cada uma delas aqui. De inteligência artificial a 5G, tudo ela vai acelerar para o bem, né? Porque realmente traz comodidade, velocidade, às vezes até camadas adicionais de segurança, mas você também tem o lado do malefício que é possível, né, da pessoa mal intencionada e que sempre vai existir. Então, aqui acho que ninguém pode garantir, né, 100% de segurança, nem mesmo uma inteligência artificial vai te dar 100% de segurança, então a gente não pode se iludir com relação a isso, né? Trazendo o contexto da inteligência artificial, né, eu acho que tem aí uma coisa que está muito na moda, está todo mundo falando aí da OpenAI, né, que é uma instituição que criou aí, né, que é uma empresa que criou o ChatGPT, que está todo mundo aí já falando, N notícias que você vê na mídia, você já teve casos já relatados aí de criminosos que começaram a usar o ChatGPT pedindo instruções de como criava malwares, né? Malwares, para explicar para o público aqui, exatamente aquele componente de software, né? Um pedacinho de um software que pode estar, de repente, dentro de um software que você usa no dia a dia, né? Mas ele pode ser malicioso, ser instalado no seu computador ou no seu celular sem você saber, e ele vai te provocar alguma coisa, né? E da evolução desse malware, você tem até os ransomwares, né? Que é exatamente sequestros de informação em que você pode ter a criptografia do seu disco, né? Ou seja, seu disco se tornar inútil, né? E, em contrapartida, você teria que pagar um resgate usando aí Bitcoin ou alguma criptomoeda, que é a que permite aí uma menor rastreabilidade desses atacantes aí, né? Então, você pode usar aí o ChatGPT, que está sendo muito famoso para ajudar a fazer o trabalho da faculdade,
ou você pode usar ele para poder aprender como se faz um malware, né? Então, a própria OpenAI, óbvio, já tomou atitude sobre isso, já colocou, né, dentro da base de treinamento já informações um pouco mais restritivas, mas toda a tecnologia, como eu falei, ela vem pelo bem. No início dela, efetivamente, os atacantes também irão buscar, né, formas de utilizar aquela nova tecnologia, seja ela de velocidade, ou seja, de ter muito mais acesso a informações. E, por fim, né, para a gente poder concluir, com relação ao metaverso, né, como a Maria Eduarda falou que não consegue ser a melhor pessoa a falar sobre o tema, né, eu tenho estudado recentemente, né, apesar da palavra metaverso ter se tornado popular aí com o Facebook, mas, na verdade, isso já vem um pouco antes, né, eu digo que talvez não o metaverso em si, mas, né, o uso, acho que vamos dizer, intensivo aí da blockchain, né, que é a nossa rede aí pública, nosso grande livro razão aí de informações, né, que são a base dos criptoativos aí, por ser também uma tecnologia nova, tá? Ela tem alguns conceitos, né, de design muito interessantes de segurança, mas para a grande população, na hora que você traz isso para o uso, né, efetivo do dia a dia, né, você também implica em grandes riscos, né? Então, vou dar um exemplo. Você tem jogos ou você tem o uso de serviços já dentro do que a gente chama de Web3, né, do mundo de finanças descentralizadas, em que você necessita ter uma carteira, né, onde você vai custodiar o seu dinheiro, né, que pode ser, né, uma moeda, por exemplo, uma moeda estável, que a gente chama que é o USDC, por exemplo, que é o dólar, né, já tokenizado, e você vai lá para comprar objetos dentro de um jogo, né? Parece ser uma transação simples, né? Mas uma vez que um atacante consegue ter posse em cima dessa carteira, ele faz o estrago necessário. E lá não tem como você recuperar. Então sempre a gente fala, né? Not your keys, not your coins, né? Se você não tiver as suas chaves de forma segura, uma vez que elas são comprometidas, não tem o que se fazer, né? E para a população geral, isso ainda é muito novo. Né? Então, você fala, entrei no metaverso, fui participar de uma reunião 3D bonitinha, mas por trás tem toda uma tecnologia lá do blockchain, né, das informações que são, né, publicadas numa rede, né, e que envolve conceitos avançados de segurança. Então, reforço novamente, temos que trazer a partir da conscientização primeiro, a pessoa entender aquilo que está usando, porque não é simplesmente plug and play. Vou lá, abri, fiz um cadastro, está tudo certo. Se ela fizer isso, ela abre muita brecha para poder ser atacada. E vamos para a nossa última pergunta, né? O Brasil saltou da 71ª posição para a 18ª posição no ranking mundial de cibersegurança, organizado pela União Internacional de Telecomunicações, que é uma agência ligada à ONU, né? Esse é um motivo para comemorar, claro, né? A gente pulou aí muitas posições, mais de 50 posições, né? Então, mas assim, a gente acredita que ainda faltam alguns degraus para chegarmos ao topo. O topo que eu digo, top 3, pelo menos, né? Top 4. Então, eu pergunto para vocês, quais os desafios e oportunidades que o Brasil terá pela frente para chegar a níveis mais altos em segurança cibernética, né? E alcançar países como a Alemanha e Reino Unido, por exemplo, que eles estão aí no top 10? Bom, como eu falei antes, né, a gente precisa entender que esses ataques, eles evoluem tão rápido quanto a própria tecnologia. Então, as empresas, elas precisam entender que essa cibersegurança é uma forma de garantir a saúde do negócio delas. Eu não sei se vocês lembram, em 2022, se não me engano, ou final de 2021, TV Record, Golden Cross e outras empresas sofreram ataques cibernéticos, né? Então, quando a empresa sofre um ataque como esse, além, obviamente, de ter os dados aí todos vulneráveis, eles passam a gastar, a ter um custo na empresa gigante para a recuperação disso e para reforçar a segurança deles no mundo cibernético, né? Então, o que a gente precisa entender, o que essas empresas principalmente precisam entender, é que o tema cibersegurança, ela precisa estar no planejamento estratégico dessas empresas. Então, é uma etapa lá atrás, né? A gente precisa criar essa consciência, como o Evandro falou, e a partir dessa consciência criada,
principalmente as empresas, elas precisam tomar essas ações antecipadamente, né? Não dá para esperar o pior acontecer para depois daí entender o que precisa ser feito e tentar corrigir o problema. A gente precisa atuar de forma preventiva e não depois que o estrago é feito, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente olha para o Brasil e a gente vê o tamanho gigante do nosso país, a gente pode confirmar e afirmar que a gente ainda está investindo muito pouco quando a gente fala em cibersegurança. Então, é muito importante que a união do setor público, privado e da população esteja integrado e a gente precisa promover ações coordenadas entre todas essas esferas para a gente garantir um país mais seguro, ciberneticamente falando, vamos dizer assim, e principalmente quando a gente está falando de governo e empresa, que a gente tenha essas proteções de forma mais eficiente e mais rigorosa. Olha, Maria Eduarda, eu vou até mais além, viu? Acho que o nosso país precisa, na verdade, de uma política de Estado, né? Realmente, não entrando aqui na esfera política, é óbvio, né? Dessa polarização que a gente encontra, em que um governo tem que destruir aquilo que o anterior fez, simplesmente por ideais, né? Eu acho que, como nação, nós precisamos pensar, sim, né, numa política mesmo de Estado, de longo prazo, de 20, 30 anos, sobre o que o Brasil quer, que posição ele quer adotar em cibersegurança. É que às vezes o pessoal fica discutindo, né, elementos culturais, outros elementos em detrimento da segurança. Então, fala, alguns você vê especialistas, num país que tem tanta gente passando fome, cibersegurança vai ser deixada de lado. Mas, pessoal, é necessário, tem que se trabalhar. E cibersegurança vem desde elementos básicos, como saúde. A gente teve, por exemplo, invasão no sistema, né, de saúde público brasileiro. E tinha dados pessoais, dados, inclusive os dados sensíveis, né, que é o mais alto grau, né, lá da LGPD, de você ter o cuidado, né, porque você pode ter informações sobre doenças, sobre exames feitos que geram constrangimento para aquele cidadão. E tivemos ataque, e é órgão público, por mais que ele se invista, né, então o Brasil, sim, tem que fazer um investimento mais massivo. Trazendo, acho que para o lado corporativo, que também é importante, eu acho que a gente tem que entender, e eu sou muito complementar ao que a Maria falou, que não só na esfera técnica de segurança, você precisa elevar isso para o nível mesmo de decisão, que eles entendam de que esse investimento ele é necessário desde a fase de concepção. Então, trazendo para a minha indústria, que é desenvolvimento de software. No desenvolvimento de software, se você vai fazer um software de uso comum, por exemplo, você, por exemplo, gasta 100 horas para fazer um determinado componente, você vai investir lá cerca de 20%, 25% desse tempo, ou seja, mais 25 horas, para fazer algum teste, para fazer uma coisa de qualidade. Quando eu trago para a indústria de desenvolvimento financeiro, por exemplo, a gente investe hoje cerca de 70% desse tempo. Então, assim, eu invisto 100 para desenvolver o software. Depois eu gasto mais 70 horas para fazer testes de penetração, segurança, vulnerabilidade, uma série de elementos. Isso, no final, pessoal, custa mais caro, né? Então, para o mundo corporativo, ele tem que entender também de que é um dinheiro que é um investimento no curto prazo, ou seja, ele vai ter que desembolsar, ele vai pagar sim a mais pelo software, mas ele vai ter talvez um ganho de longevidade maior, né? Como eu disse, nós não temos como prometer 100% de segurança, mas uma vez que você traz a segurança desde o início do desenvolvimento do software, ele contém alguns mecanismos, né, que dá uma maior longevidade de uso dele, né? É óbvio, vão evoluir as técnicas, você também tem que evoluir a forma de você desenvolver, né? Então, é interessante que a gente também começa dentro, né, de uma cultura, né, cada vez maior, não só para uso da informação financeira, o que a gente fala que é o múltiplo fator de autenticação. Então, assim, isso está cada vez mais comum, né? Então, você hoje faz praticamente qualquer cadastro em site e você já tem que receber um SMS ou alguma informação, até mesmo no WhatsApp, de um código, né, que a gente chama de OTP, né, de password de uso único, né, e que já começa a exatamente trabalhar nesse cenário, né, você não mais só é protegido com simplesmente um login e senha, né, então a gente também foi sofrendo evoluções, né, e aí você tem, por exemplo, o uso, né, desse duplo fator ou múltiplo fator de autenticação como um dos elementos que está sendo bastante utilizado,
e a gente entende que vai ser mais utilizado, você começa a proteger não só aquilo que você sabe, que é você ter uma senha, quanto é aquilo que você tem. Então, você vai estar no seu celular, ou até mesmo com uma biometria, que eu tenho que abrir uma aspas aí também, a gente tem que tomar cuidado com relação à biometria, né? Porque existem hoje aí milhares de aplicativos que fazem carinhas bonitinhas, modificam sua foto, mas por trás eles podem estar coletando informação da sua interface, né? Da sua face, né? E aí, vou só destacar esse cuidado, pessoal, porque se você tem uma senha, você consegue trocar essa senha. Se você tem um celular, você consegue trocar esse celular, o certificado que a gente fala que está lá, que é uma informação criptográfica dentro do seu dispositivo, você consegue também trocar, você expira ele. Mas seu dedão aqui, a sua biometria, a sua íris e o desenho do seu rosto, você não troca, tá? Então, tomem muito cuidado onde vocês irão fazer esses cadastros, tá? Porque uma vez que o criminoso tem acesso ao seu dado biométrico puro, é extremamente difícil de você provar que você não é você mesmo. Então, eu fecho colocando aí esse aviso, que eu acho que é importante, né? Vejo sim evolução, é motivo de comemorar, mas estamos ainda a passos largos aí do ideal para o nosso país, tá? É verdade, concordo. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados, começando pela Maria Eduarda, finalizando com o Evandro. Perfeito. Na verdade, eu queria só reforçar, né, que é muito importante que a gente crie consciência sobre o tema da cibersegurança, que a gente entenda que, apesar desses nomes todos difíceis, né, e futuristas, vamos dizer assim, cibersegurança é um tema atual, é um tema do nosso dia a dia, todos nós estamos conectados online, empresa, governo e gente como a gente, né? E do mesmo jeito que a gente se preocupa na nossa segurança quando a gente sai de casa, para a gente passear, a gente precisa se preocupar com a nossa segurança no ambiente online também. A gente passa muita parte do nosso tempo online, inclusive tem um estudo aqui feito pela NordVPN que o brasileiro passa mais do que 42 anos conectados. Então, né, em média, metade das nossas vidas a gente passa conectado. Se a gente se preocupa com a nossa segurança fora de casa, a gente precisa se preocupar com a nossa segurança online também. Brasileiro tem aquela mania de achar que nunca vai acontecer comigo, eu conheço alguém que aconteceu, mas comigo está tudo bem. Não é bem assim que funciona, né? Então, é importante que as empresas criem essa conscientização e trabalhem para resolver esse problema de forma preventiva, que governo também, mas o cidadão ele também precisa entender que ele também faz parte dessa esfera toda e também precisa se preocupar com esse tema. Então, só queria fazer esse reforço. Eu também gostaria de encerrar aqui minha participação, né, dizendo primeiro realmente agradecimento aí pela oportunidade e trazer um pouquinho, complementando novamente o que a Maria Eduarda trouxe, eu acho que traz ao cidadão, né, um maior poder para ele, né? Então, como eu falei, né, a LGPD traz esse poder sobre os dados, né, empodera, né, o cidadão, e obviamente com maiores poderes vem maiores responsabilidades, né? Então, eu acredito que sim, você começar, né, e trazer aqui para os nossos ouvintes aqui, já existem as tecnologias de defesa, né? Você tem as VPNs mesmo, como uma forma de você se conectar de uma forma segura, você tem os mecanismos, como eu falei, né, de duplo fator de autenticação, né? Você ter o senso crítico de, ao receber um link, saber se ele é malicioso, tomar cuidado onde você digita a informação, principalmente nos serviços que a gente dita os gratuitos, né? A gente fala, se você não está comprando e não pagando nada, o produto é você, né? Então, os seus dados acabam sendo o que vai remunerar aquela empresa. Então, trazer para um protagonismo também de ação, porque saber, conhecimento está aí, você pode usar o ChatGPT, você pode usar o Google para falar como fazer isso, como fazer aquilo, como criar uma senha forte, etc. Mas não adianta você criar a sua data de nascimento na sua senha, né? Então, esse tipo de situação traz um protagonismo para o cidadão, né, para o nosso ouvinte aqui, de falar, pessoal, haja. E não fala assim, semana que vem eu vou ver isso. Não, pode ser daqui a pouco, terminou, vocês verem esse vídeo aqui, vocês vão lá e
atentem-se a isso, vá buscar um conhecimento sobre cibersegurança. Você vai ver, né, como a Maria Eduarda falou, isso tem que trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Né? Desde o uso, na hora que você estiver fazendo lá uma compra na farmácia, ele está te pedindo seu CPF para você ter um desconto, comece a ter ciência de que aqueles seus dados estão lá de posto da farmácia. O que pode ser bom, vai te lembrar de um remédio de uso controlado que você esqueceu, como também pode ser uso para o mal se aquilo lá foi fruto de uma invasão, né, de informações. Então, pessoal, é uma questão de agir. A tecnologia está aí, à disposição, né, e é uma questão da pessoa ir atrás e, com certeza, ela vai dar mecanismos e passos importantíssimos para a proteção, não só dos dados delas, mas, né, toda a sua vida online aí que está cada vez maior. É isso aí. Chegamos ao final de mais um Cenários. Agradeço aqui a participação dos nossos convidados, da Maria Eduarda, do Evandro, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E não se esqueça, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. A prefeitura que mais avança no país cumprindo metas não para de trabalhar. Check. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. Check. O maior programa de urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. Check, check. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Check, 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 check. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.